está em voga hoje, o futuro do trabalho em plataformas, o que pode mudar para trabalhadores e empresas. Após o novo debate internacional, aplicativos transformaram a forma como milhões de pessoas trabalham e consomem serviços, mas junto com a inovação surgiu um debate: quem ainda está longe de terminar? Trabalhadores e plataformas devem ser considerados empregados ou prestadores autônomos? Para responder essas dúvidas e falar um pouco mais sobre isso, nós estamos com o advogado Dr. Eduardo Antunes, advogado do escritório Stamato Advogados, professor de Direito de Trabalho e Processo do Trabalho no Centro Universitário Brasileiro de Educação, a quem eu agradeço a participação aqui na Jovem Pan News de Campinas. Como vai o senhor, doutor Eduardo? Um bom dia. Olá, bom dia a todos. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado por essa oportunidade de participar desse programa tão construtivo. Doutor, o futuro do trabalho em plataformas, o que pode mudar para trabalhadores? Então, a tecnologia ela tem impactado muito as relações de trabalho de um modo geral. É inegável que o mundo ele anda muito rapidamente em termos tecnológicos, e nós não temos mais aquele mundo do trabalho que nós tínhamos quando da CLT, quando da criação, da consolidação das leis do trabalho. Então, nós precisamos nos adaptar a isso, porque a nossa legislação ela precisa ser dinâmica para atender aos anseios da sociedade como um todo. Nesse sentido, com a chegada do mundo digital e das plataformas digitais de serviços, seja a Uber, seja a Rappi, seja a 99, enfim, todas essas plataformas digitais, elas trouxeram também, para além da prestação de serviços, uma nova modelagem do trabalho e uma oportunidade, muitas das vezes, para esses jovens que não conseguem um primeiro emprego, uma primeira oportunidade no mercado formal de trabalho e precisam gerar renda para as suas famílias. E, portanto, nós tivemos essa grande inovação no meio social e no mundo do trabalho e, para tanto, nós precisamos também caminhar legislativamente nesse sentido. Toda essa celeuma chegou aos tribunais, até porque o artigo 3º da CLT ele não foi revogado e, portanto, a prevalência da relação de emprego ela ainda existe, e essa celeuma chegou aos tribunais. Muitos juízes entenderam que havia os requisitos da relação de emprego e outros não. E isso chegou finalmente ao Supremo Tribunal Federal, que hoje está para decidir o futuro das relações de trabalho no contexto das plataformas digitais. Isso que nós chamamos de Convenção 193, aprovada pela OIT, Organização Internacional do Trabalho, doutor? Isso, então. Agora, muito recentemente, no dia 12 de junho desse ano, na 114ª sessão da OIT, foi aprovada uma convenção, a Convenção 193, que orienta os Estados-membros a fazerem um arcabouço legislativo para a proteção desses trabalhadores em plataforma. É importante dizer o seguinte: a Convenção 193 não obriga que os países membros reconheçam esses profissionais como empregados formais, mas que garantam, através da legislação, uma proteção mínima social e trabalhista para esses empregados, para esses trabalhadores. E aí, a depender da legislação interna, evidentemente que a convenção ela não vai se imiscuir no ordenamento jurídico interno, a depender da dinâmica interna do país membro, do Estado membro, vai ser considerado ou não empregado. Mas os direitos fundamentais básicos desse trabalhador, essa convenção orienta os Estados-membros a garantir. Doutor Eduardo Antunes, isso que a gente está conversando é que as plataformas, né, digitais, elas não querem aplicar, né, esse vínculo empregatício. Por outro lado, esses trabalhadores, eles têm essa vontade, porque eles não têm nenhuma, como se diz, nenhuma segurança, né, trabalhista por conta disso. Essa discussão parece que vai longe ainda, não vai, doutor Eduardo? Vai longe, sim, com certeza. E nós temos também que nos preocupar não só com o viés trabalhista, mas com o reflexo previdenciário. Porque essa meninada que está hoje em dia aí
em cima das motos com um caixote nas costas, dificilmente eles oferem remuneração suficiente para contribuir para a Previdência Social. E, para além dos problemas da Previdência Social na questão etária, que a nossa população está envelhecendo e, portanto, é muita gente recebendo benefício e pouca gente pagando, contribuindo para esse benefício, nós temos também a questão da informalidade. E nós precisamos resolver, para daqui a 20, 30 anos, o que fazer com essa geração de jovens que hoje estão não só desprotegidos no campo trabalhista, mas também no campo previdenciário. Porque lá na frente, eles vão ficar completamente desprotegidos e possivelmente, provavelmente, deverão ser socorridos pelo Estado por programas sociais ou por programas de renda mínima. Então, nós precisamos também nos preocupar não só com os trabalhadores no sentido trabalhista da questão, mas também com a questão previdenciária que vai sangrar nos próprios cofres públicos e a sociedade como um todo vai pagar. Mas é um assunto polêmico, é um assunto sensível, que a gente ainda está, digamos, um pouco longe de resolver essa controvérsia. Doutor Eduardo, a Roberta Simões tem uma pergunta para o senhor. Roberta. Muito bom dia, doutor Eduardo. Doutor Eduardo, a gente está falando da proteção aqui do trabalhador, obviamente isso é importante, mas assim, o Brasil corre algum risco de afastar investimento de tecnologia caso essa regulamentação seja muito rígida? O que a gente vê é uma busca pelo equilíbrio, né? Nós temos na Constituição o valor social do trabalho, mas também nós temos a proteção à livre iniciativa. O nosso Estado democrático de direito, ele visa contemplar e fazer uma combinação desses princípios e desses valores. Evidentemente que o empresário, e isso é legítimo, ele busca o lucro. Só que numa sociedade que pode ser levada à bancarrota social, onde nós podemos gerar um sem fim de pessoas desprotegidas e sem renda, também não vai levar a isso, porque vai faltar mercado consumidor para isso. Se nós gerarmos um colapso social na desproteção do trabalhador, esse trabalhador sem renda, ele acaba não sendo consumidor do produto desse empregado. Henry Ford, lá nos primórdios da segunda fase da Revolução Industrial, já nos ensinava isso. O trabalhador precisa ganhar bem para consumir os próprios produtos do seu empregador. Então, acho que essa dicotomia, essa rivalidade entre trabalhador e empresário é uma rivalidade muito infantil e que precisa ser superada para o bem da sociedade como um geral. Doutor, temos muitos motoristas de app que acompanham o nosso programa agora pela manhã aqui em Campinas, por ser um horário em que eles estão circulando. E a nossa audiência desse setor é muito grande aqui em Campinas, e eu acho que tem muitos que se perguntam como deveremos ser considerados, empregados ou prestadores autônomos? Então, como eu disse, o artigo 3º da CLT, ele tem alguns requisitos para que sejam caracterizados os vínculos de emprego. Lembrando que a relação de trabalho é gênero e a relação de emprego é espécie que pertence a esse gênero relação de trabalho. Então, nós temos a questão da subordinação, da onerosidade, da pessoalidade, da continuidade. Então, são requisitos que, no caso concreto, e aí é caso a caso, precisam ser analisados para ver se há a subordinação, e nesse caso dos algoritmos, dos aplicativos, nós temos muito a questão da subordinação algorítmica, porque eles não recebem ordens nem demandas de uma pessoa natural, de uma pessoa física, mas sim de um algoritmo, que é um personagem novo, decorrente dessa revolução digital que nós estamos vivendo. Então, existem muitas nuances técnicas a serem discutidas no caso concreto. Pode ser que um juiz, um desembargador e um ministro entenda que o seu José é empregado, mas que o seu Antônio não, mesmo os dois trabalhando para a mesma plataforma, porque pode ser que um tenha a liberdade de desligar o aplicativo a qualquer momento e o outro não, um seja punido com o desligamento do aplicativo, o outro não. Então, existem muitas nuances fáticas, de fato, no caso concreto, a serem consideradas. Mas é sempre bom a gente analisar se esses requisitos estão presentes. A pessoalidade,
a subordinação, a onerosidade e a não eventualidade, que a gente também chama de continuidade. No momento em que o Brasil... trabalhadores dessas plataformas digitais, estamos vendo que vai ser um debate bom nesse segundo semestre e o futuro do trabalho, do trabalhador no Brasil em jogo, né, doutor Antunes? Sim, vai ser um debate muito árduo. Nós temos nesses julgamentos no Supremo Tribunal Federal várias organizações que estão envolvidas, não são só as empresas e os trabalhadores, existem algumas organizações que nós no direito chamamos de amicus curiae, que são organizações ligadas e interessadas no debate central. Essas organizações, elas têm um corpo jurídico organizado que está apresentando seus argumentos técnicos, os reflexos não só jurídicos, mas os reflexos econômicos e sociais, e eu acredito sempre no meio termo. Eu sempre acredito que todos os interesses eles podem ser combinados e coadunados de forma que todos possam ser atendidos de alguma forma. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora às 11 horas, eu vou encerrar a entrevista, mas pelo que a gente ouve falar, essas plataformas digitais não querem funcionário lá, como se diz, registrado, pagando isso, pagando aquilo. Não há interesse, né, doutor? Não, eles alegam que a flexibilidade é uma das principais características desse modelo de plataformas e que o reconhecimento de vínculo pode reduzir a oportunidade de trabalho e aumentar custos, que foi até aquela questão que foi trazida um pouco antes. E que seria possível construir algum modelo regulatório próprio que assegure um mínimo de proteção social, mas sem eliminar a autonomia desses trabalhadores. Tá certo. Doutor Eduardo Antunes, advogado do escritório Stamato Advogados, professor de Direito e Processo do Trabalho no Centro Universitário Brasileiro de Educação. Obrigado por atender e esclarecer aí esse novo modelo que já está vigorando já há algum tempo e ainda precisa ter aí algumas normas para que possa seguir sem atritos entre funcionários, não funcionários, prestadores de serviços e empresas. Um abraço, doutor. Um abraço, muito obrigado, um bom dia. Um bom dia para o senhor também. Tá aí, então. É uma discussão longa, né? Essa daí, né?